Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Luz de Jesus. Roguemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que nos induzirem ao erro e nos conceder a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. A leitura de hoje é do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Resiste à tentação. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormemente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando nos trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio e claridade, temos milênios de sombras, antepondo-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhes rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes os espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derrador da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão de toda parte. Enquanto nos demoramos na realização parcial do bem, somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. É impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-nos pouco a pouco à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então hoje, pessoal, a Elisete não pôde comparecer, era a noite que ela daria a palestra, e a gente convidou o Ivonei Giordani para essa palestra de hoje, que é Os Animais e Sua Evolução, parte 1. Boa noite a todos, que a paz de Jesus, o amor de Maria e as bênçãos de Francisco de Assis estejam conosco nessa noite. Os animais. Na casa da natureza, o Pai espalhou com arte as bênçãos de luz da vida, que brilham em toda parte. Essas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas de amor divino na esfera dos animais. Não te esqueças no caminho, praticando o bem que adores, busque ver em todos eles os nossos irmãos menores. A providência dos céus jamais esquece a ninguém. Deus, que é Pai dos homens sábios, é Pai do animal também. A única diferença em nossa situação é que o animal não chegou às vitórias da razão. Entretanto, observamos em toda a sua existência os princípios sacrossantos de amor e de inteligência. Vejamos a abelha amiga
no grande armazém do mel, a galinha afetuosa, o esforço do cão fiel. O boi tão útil a todos é bondade e temperança. O muar de força hercúlea obedece a uma criança. Ampara-os sempre que possas, nas horas da tua lida. O animal da tua casa tem laços com tua vida. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens e os homens cuidam dos animais. Casimiro Cunha. E é com essa poesia que então eu inicio o tema de hoje. Os animais e sua evolução, nessa primeira parte. Um tema que eu gostaria então de construir com vocês, baseado nos conceitos que a doutrina espírita então nos coloca, e que precisamos então afinizarmos esses conceitos, trabalharmos eles, para então podermos entender a evolução desses nossos irmãos menores, a evolução então dos animais. E esse é o intuito então dessa noite. Para o estudo dessa palestra, então utilizei o livro dos Espíritos, a Gênese, o livro dos Médiuns, o livro Os Animais, o livro Os Animais Têm Alma, Questão Espiritual dos Animais, a Alma dos Animais e o livro Evangelho dos Animais. Bom, na questão 540 do Livro dos Espíritos, nós vamos achar a seguinte citação: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, o que a espiritualidade quer nos trazer com essa citação? Ela quer nos dizer que tudo na natureza se encadeia, de modo que Deus cria simples e ignorantes a todos nós. Mas essa criação ela não se inicia basicamente na forma humana. Ela se inicia nos outros reinos da natureza. Então, basicamente, no planeta Terra, poderíamos citar, na forma que assim a gente conhece, iniciamos então no reino mineral, passando um belo estágio por esse reino, passando aí então para o reino vegetal, estagiando um bom tempo por esse reino, passando para o animal e com o objetivo posterior de então sermos humanos. Então, para entendermos essa questão dos animais, nós precisamos entender esse processo. E nas obras espíritas, nós vamos achar que esse processo, basicamente, ele não acontece todo aqui no plano, na Terra, né? No plano terreno, na Terra como planeta. Normalmente, a gente vem, estagia em outras moradas da casa do Pai, como assim bem o diz o Evangelho, o próprio Jesus nas suas palavras, em outros planos, em outros planetas. Então ali a gente vai desenvolver esse processo, para que então, depois, chegue em determinado momento, nesse processo onde depois, finalizando quase ali entre o animal e vindo a ser humano. Mas então, tudo tem um encadeamento. E tudo tem um princípio e um objetivo final, como é bem colocado então na questão 540. Ok. Buscando uma fonte mais, digamos, humana,
Busquei então uma definição de o que são animais no dicionário Michaelis. E lá no dicionário nos diz o seguinte: são seres que vivem, têm sensibilidade e movimento próprio. Então, partindo daí, nós precisamos entender um pouco mais esses conceitos. Conceitos que nos darão entendimento nesse processo da questão animal. Então, animais, seres orgânicos, constituídos de matéria animalizada. O que é matéria animalizada? É matéria viva. Tudo que tem vida, basicamente, é matéria animalizada. Constituído, então, de fluido vital, que vem do fluido universal. Então, o fluido universal ele está presente em toda parte, em todo o universo. E desse fluido universal é retirado, então, uma pequena parcela, e essa pequena parcela vira o fluido vital, que todo ser basicamente tem. Quando o fluido vital se extingue, em qualquer ser, seja ele no animal ou no humano, a vida, então, ali também se extingue. Fluido vital fornece, então, também esse movimento e atividade. Então, basicamente, constitui a vida. Então, a junção da matéria e do fluido vital forma-se, então, o ser orgânico. Ok. Partindo para a ideia do espírito. O que é espírito? É um princípio inteligente do universo. Então, a inteligência é o atributo básico do espírito. O espírito que é imortal, o espírito que sobrevive à morte do corpo, à morte da matéria, que é dotado de razão, de consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Ok. Então, os animais, por esse conceito, também têm um princípio inteligente. São possuidores de um espírito, pois há ali neles um princípio inteligente, um princípio na matéria. Animais, então, têm inteligência? E é o que nós veremos a seguir. Basicamente, nas perguntas 74 do Livro dos Espíritos e a pergunta 24 do livro Os Animais conforme o Espiritismo, nós vamos poder contextualizar esse conceito e entender se animal realmente tem inteligência ou não. Então, basicamente, para entendermos o que é instinto de inteligência, o instinto, então, se confunde um pouco com a inteligência. O instinto, é possível diferenciar os atos do instinto e da inteligência, no seguinte sentido. A inteligência, então, são atos voluntários, refletidos, premeditados e combinados. E é um atributo exclusivo da alma. O instinto, basicamente, podemos citar como exemplo, é tudo aquilo que não necessita de algo premeditado, de algo pensado. É algo que vem, tanto no animal, nessa situação, como também em nós, de algo de forma espontânea. No animal, pode-se citar, por exemplo, o instinto da necessidade da caça, em função da sobrevivência. É algo instintivo, ele vê que é necessário, que ele precisa buscar uma forma de alimento. Então ele vai e ele caça. E essa é uma forma de instinto. A questão até da amamentação, né? Como é que um animal nasce e ele já simplesmente procura ali o seio da mãe, ali, a tetinha da mãe, para poder, então, se alimentar e sorver aquele leite que é necessário, então, à sobrevivência dele. Isso é instinto, é algo natural, que difere, então, da inteligência. Porém, na questão 593 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade em relação a essa inteligência dos animais.
E lá os espíritos dirão que sim, os animais têm inteligência, porém essa inteligência é limitada. Ela é limitada basicamente às necessidades que o animal tem para a subsistência. Então é um misto do instinto com essa inteligência básica, primária, que está ali como um germe crescendo basicamente, para que depois, quando ele evolua, depois de várias vivências e experiências nessa condição de animal, então ele venha a passar para a condição hominal, homem, né? Depois de toda a evolução. Continuando, precisamos entender também o conceito de alma, para saber se os animais, então, têm a alma ou não. Então, a alma, ser imaterial, individual, em que nos reside e sobrevive ao corpo. É um espírito encarnado. Então, Kardec quis dizer o que com essa afirmação? Ele classificou de duas formas, alma e espírito. Então, para que nós possamos entender, alma, basicamente, ele classificou quando é um ser encarnado, seja ele animal ou hominal, possuidor de um espírito que o move, que o dá vida. E, no caso de espírito, ele classifica como o desencarnado. Então, seja ele animal ou hominal. Tem essa diferença só como forma de classificação. Mas, basicamente, de uma forma geral, a gente poderia entender quase como a mesma coisa. Né? Então, os animais, sim, possuem alma, porque possuem esse movimento, possuem essa vida, possuem um princípio inteligente que propicia que eles possam desenvolver uma experiência de vida nesse corpo animal. Pois bem, então, animais têm inteligência, neles domina ainda, então, a questão do instinto. O instinto ainda é muito maior do que a questão inteligente. A inteligência ainda é, como eu comentei antes, o germe nascendo ali. Mas, sim, porém limitada. E com o avanço da ciência, já é possível, então, provar que os animais têm realmente inteligência. Há muitos estudos relacionados a isso, inclusive animais que foram testados, não sei se seria a palavra correta, em laboratório, no quesito inteligência, chimpanzés, e foram dados para ele um estudo a ser feito ali, propiciando caracteres, para que eles pudessem, com o tempo, ensinando a eles pudessem construir alguma palavra. E isso a ciência comprovou que foi possível. Então há tantos estudos relacionados a isso. Então demonstra que realmente os animais têm esse princípio de inteligência em si. Seguindo nesses nossos conceitos, então, a inteligência que faculta certa liberdade, então, ao animal. Há um princípio independente da matéria, que é o espírito, a alma. Esse princípio também sobrevive à morte do corpo. E é uma alma, porém, então, inferior à do homem. Por que inferior? Kardec classifica nas obras do Espiritismo que a diferença, conforme os espíritos passaram para Kardec, a diferença entre a alma humana e a alma dos animais é a mesma diferença da nossa alma para Deus. Então vejam essa distância. Por quê? Porque eles estão em processo, como tanto nós estamos também em caminhada. Então temos muita caminhada pela frente. Os animais também estão aí nessa caminhada, nesse processo de evolução.
Provas da existência da alma nos animais. Então, há basicamente 3 casos que eu trago aqui. O caso da aranha de Delane e a foca de Gambier-Bolton, basicamente são casos um tanto semelhantes. Esse caso da aranha de Delane, em certa reunião onde Delane estava com companheiros da época, numa noite, ele verifica que na parede do local apareciam lá aranhas. E ele conversando com esses irmãos, ele percebeu que os irmãos não viam as aranhas. Mas ele estava, então, visualizando aranhas na parede. Então, demonstra uma forma de visualização por parte de Delane ali. O caso da foca de Gambier é outra situação, onde Gambier, em dada época da sua vida, foi em visita a um zoológico. E lá ele, então, se defronta com uma foca muito debilitada. E Gambier, com seu conhecimento, pôde, então, pedir para quem estava cuidando ali do zoológico da época, autorização para poder auxiliar aquela foca. Ele passou um bom tempo cuidando daquela foca, até que a foca se recupera, fica bem. E Gambier volta outras tantas vezes lá no zoológico, e ele cria, de certo modo, um laço de amizade com esse animal. Tanto que quando ele chegava lá, a foca já o reconhecia. Já considerava ele como alguém com afeto, alguém próximo. E passado um certo tempo, a foca, então, por motivos naturais, morre, desencarna. E Gambier era já um conhecedor do espiritismo, da sua época, frequentava as reuniões espíritas, se reuniu com um pequeno grupo e numa noite, então, de reunião, possuindo naquele centro alguns médiuns, inclusive médiuns de materialização, aquela foca pôde ali, então, se manifestar e se materializar diante de todos que estavam ali. Ao contrário da questão de Delane, que apenas Delane visualizava, nessa questão de Bolton, todos que estavam na reunião puderam visualizar o animal, a foca, então, se apresentando diante de todos. Então, existe aí mais uma prova, segundo os relatos, de possibilidade dessa existência da alma, dos animais e a manifestação dela. Nos casos de manifestação do pós-morte de animais de Bosano, de Ernesto Bosano, no seu livro, um livro até bem interessante, ele relata vários casos. Num dos casos, o caso de número 12 do livro, vai relatar uma experiência de um irmão, que ele não denota lá o nome, dizendo que ele tinha como em tutela um cachorrinho de marca, de raça Fox Terrier. E esse cão estava com ele tinha todo um cuidado, uma amizade com o cão, mas porém ele precisava ficar um tempo fora, um ano, fora da sua casa, e não tinha como levar o animal junto. Então ele pensou em quem poderia ficar com aquele animal, pelo menos para aquele tempo, para que ele pudesse então realizar a sua viagem. E esse irmão deixa com um conhecido que morava a 700 metros então da sua casa. Ele fica lá com o cão, enfim, o irmão viaja, fica um ano fora. Depois de um ano ele retorna. E no dia que ele retorna para casa, ao abrir sua casa, ele entra, vai até seu quarto. De repente, ele deixa a porta aberta de fora. De repente ele escuta um barulho do cãozinho correndo.
E ele vem, o cão vem na frente dele, corre, rodopia, pula, extasiado de alegria por poder rever o dono, rever o tutor. E ali, o tutor também, feliz por rever o animal, percebe que desse sobressalto ele sai à porta e sumiu. Ué, cadê meu cão? E aí ele vai até aquele vizinho que ele havia então deixado para cuidar e pergunta se havia visto ele, que ele acabara de ver entrando em casa e simplesmente ele sumiu. E o irmão entristecido olha para ele e diz: não sei o que você viu, porém eu sinto muito em lhe falar, faz uma semana que o Fox Terrier não resistiu, teve um ataque de cães e ele foi gravemente ferido e ele desencarnou. Então vejam aí um relato de uma manifestação, então, desse animal para alguém então que tinha muito afeto, né, por ele, e que ele, logicamente, mesmo na condição animal, pôde ali se manifestar e também deixar um carinho nesse seu tutor. Então, animais têm alma que sobrevive ao corpo. Animais têm mediunidade? Se estamos falando em manifestações, estamos falando em aparições, será que eles têm então mediunidade? Primeiro precisamos entender o conceito de médium, então. É um ser que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, os espíritos encarnados. Então é um medianeiro. É aquele que faz a intermediação entre a espiritualidade e nós aqui encarnados. Porém, a espiritualidade nos diz que os animais não se mediunizam diretamente, nem os animais, nem a matéria inerte. É sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano. É necessária a união de fluidos similares que não se encontram nem nos animais e nem na matéria bruta. Então, animais não são médiuns. Porém, eles têm uma percepção do mundo espiritual muito maior, segundo os relatos da espiritualidade. E tem também uma interação entre esses animais muito maior com os espíritos. Podem interagir, inclusive, os espíritos podem assustá-los, inclusive. Lá na questão 236 do Livro dos Médiuns, terá a seguinte afirmação: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Continuando na questão, ainda com mais frequência vedes cavalos que se negam a avançar, ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que os obstáculos imaginários é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de mover-se. Há muitas histórias, principalmente das pessoas mais antigas, os nossos avós, ou enfim, de algum conhecido que de repente a gente tenha ouvido falar, às vezes dessas situações, propriamente até do cavalo, né? Ou de outros animais que tenham de sobressalto tido um susto, algo assim,
E aí os antigos utilizavam o termo, mas deve estar vendo visagem. Era muito comum, pelo menos eu já ouvi falar do termo. Era um termo usado basicamente para definir essa ideia do espírito, né? Dessa alegoria fantasmagórica, né? Mas com certeza a ideia do espírito que estava ali de alguma forma atormentando o animal. Então vejam que eles têm uma percepção maior, eles têm esse contato visual e auditivo, inclusive, muito maior com o plano espiritual, mesmo não sendo eles médiuns, né? Então, há essa questão. Então, os animais podem se materializar, como visto nos casos ali citados no livro de Bozano e outros mais, podem sim, mas eles dependem basicamente dessas circunstâncias, dos fluidos vitais das pessoas que estão encarnadas, da vontade dos espíritos, então, ligados ao médium que está ali, mesmo que a pessoa muitas das vezes não saiba que ela tem mediunidade. Mas, nesses casos de materialização, basicamente precisa, então, dessa vontade dos espíritos que estão ligados àquele ser ali que tem um traço de mediunidade. E a vontade, às vezes, do próprio animal, que é um pouco mais rara, né, segundo os espíritos nos relatam. Então, basicamente, precisa dessas três situações para que ele, então, possa se materializar. Não é algo comum, mas não é algo impossível, né? É só raro, mas algo sim que acontece, que pode vir a acontecer. Então, para resumir, tudo isso que a gente então pôde ver nesse contexto todos dos slides da noite, o animal então, basicamente, tem inteligência rudimentar, mas tem ali um princípio. Percebem, tem essa concepção maior do que nós, humanos, do mundo espiritual. Acredito que nós, com o passar do tempo, venhamos a, de certo modo, a gente perdeu um pouco essa percepção, mas eu acredito que com a evolução humana essa percepção vai começar a ser ampliada ainda mais. Mas, no caso dos animais, tem essa percepção maior. Eu acho que pelo fato deles terem ainda e demonstrarem para nós muito do que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, os sentimentos. Imaginem aqueles animais que normalmente, quando você fica um tempo fora e quando você regressa, ele vem de encontro. Um cãozinho que vem saltitando e pulando na tua frente, vem pedindo um carinho e vem te dar carinho. Seja o gato, né? Também, que muitas das vezes fica nos esperando e quando a gente menos espera, ele está no nosso colo, está próximo de nós. Ou tantos outros nossos animais que a gente pode ter como animal de estimação, né, como exemplo, mas que demonstram esse afeto, esse amor. Os animais selvagens também, se pudermos analisar a fundo cada espécie, veremos ali as emoções brotando, os sentimentos brotando. A mãezinha ali, o animal cuidando dos seus filhotes, dando às vezes algo que em algumas situações humanas a gente não consegue. Então, vejamos isso como essa beleza que o animal tem aí nesse processo da evolução e nesse processo das experiências que ele vem desenvolvendo para o seu espírito poder crescer mais. Então tem alma que sobrevive então ao corpo e podem então sim se materializar. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui então um vídeo
para que a gente possa contextualizar melhor o assunto. Mensagem de Chico Xavier sobre os animais. Os animais possuem alma e, segundo Chico Xavier, se tratados com respeito, amor e carinho, podem, após o seu desencarne, ainda permanecer até 4 anos ao lado de quem tanto lhe deu amor. É uma forma de não sofrerem com a separação. Quem já perdeu um amigo, fique sabendo que ele continuou ou continua ao seu lado, com a mesma felicidade de sempre. Os animais, diferentemente dos homens, não possuem o tempo da erraticidade, intervalo mais ou menos longo entre uma encarnação e outra. Quando morrem, quase que instantaneamente sua alma ou energia vital é atraída magneticamente e por afinidade para mais um processo de encarnação. Dessa forma, de pouquinho em pouquinho vai progredindo. Devemos lembrar que a lei do progresso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A alma de alguns animais, a exemplo dos cachorros, podem retornar rapidamente para o seu dono, através de outro que nasça, mas isso ocorre somente por merecimento e mérito nosso. Isso nos leva a entender que, assim como nós, seres humanos, que buscamos a evolução em direção a Jesus, também os animais buscam a evolução em direção a nós. A energia vital que os habita sente as experiências vividas e aprende as sensações que lhe é como as nossas provas e expiações. O resultado é a progressiva evolução. Chico Xavier nos deixou estas lindas mensagens sobre nossos irmãos menores, os animais. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. A maneira como você trata os animais revela o que há em seu coração. O que mais me atrai nos animais é que eles não usam palavras, eles usam sentimentos. Respeitar os animais é um dever de todos, amá-los é um privilégio para poucos. Se você gostou deste vídeo, nos ajude a compartilhar a mensagem. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!
Bom, então, acho que um pouquinho desse vídeo também traz um complemento para todo o assunto. Eu agradeço pela atenção de todos. Espero que todos tenham uma boa noite, um bom retorno aos seus lares. E, quando puder, eu vou trazer mais então uma segunda parte, a terceira parte, para a gente possa construir junto esse conteúdo que o quesito animal é bem complexo e bem extenso. Então agradeço a atenção de todos. Obrigada, Giovanni, pela palestra. Agora podemos baixar a luz para que a gente possa fazer o passe coletivo. Peço que todos se concentrem, fechem os seus olhos, elevem seu pensamento a Deus, respirando profundamente, relaxando, estando em conexão máxima com o Criador. Senhor Jesus, acalma minha alma, que se confrange em pesares, antes os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, toma minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos, do desespero, da angústia, que insistes, bates a porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra as minhas energias, fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com o seu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos, não nas condições de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Senhor, Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permanecerás em nós, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos. Convido vocês para a palestra da próxima quinta-feira, nesse mesmo horário das 20 horas.